Olá, gente, tudo bem? Voltamos então na segunda parte da aula sobre tecido epitelial. Na primeira parte, vimos sobre as principais características do tecido epitelial, assim como suas funções. Também vimos sobre o tecido epitelial de revestimento. E nessa aula, vamos estudar o tecido epitelial glandular, ou seja, as glândulas. Sabemos que as glândulas são estruturas relacionadas com a secreção de substâncias ou moléculas, sendo que essas glândulas podem ser constituídas por apenas uma célula, ou seja, unicelulares, como por exemplo as células caliciformes, produtoras de muco e que são encontradas no meio de células não secretoras em epitélios como o epitélio respiratório e o epitélio digestório. Temos também as glândulas constituídas por várias células ou multicelulares, como por exemplo as glândulas sebáceas ou as glândulas mamárias. As glândulas podem ser classificadas em dois grupos conforme o tipo de secreção, sendo classificadas como glândulas endócrinas e glândulas exócrinas. As glândulas endócrinas são glândulas que secretam o seu produto diretamente na corrente sanguínea e não possuem ductos. O produto de sua secreção nada mais é do que os hormônios. As glândulas endócrinas unicelulares realizam um processo que chamamos de sinalização parácrina, ou seja, são células que liberam moléculas que servem como sinalizadoras às células vizinhas. E nós temos também a sinalização autócrina, autoprópria, ou seja, são células que secretam moléculas que servem para modular, geralmente, sua própria secreção. Como exemplo de secreção parácrina, temos então as células do endotélio que liberam substâncias que controlam a contração de células musculares lisas vizinhas nos vasos sanguíneos. E temos então as glândulas exócrinas. As glândulas exócrinas, ao contrário das endócrinas, possuem ductos. Ductos que liberam seu produto de secreção em uma superfície ou em uma cavidade. As glândulas endócrinas podem também ser classificadas de acordo com o tipo de secreção que são liberados. Temos então glândulas exócrinas merócrinas, glândulas exócrinas apócrinas e glândulas exócrinas holócrinas. As merócrinas são glândulas que liberam seu produto dentro de uma vesícula envolta por membrana que, através de exocitose, libera seu produto na zona apical da célula. As glândulas apócrinas, junto com o produto de secreção, também liberam partes do seu citoplasma e da membrana plasmática. As glândulas holócrinas liberam seu produto de secreção juntamente com componentes da célula, o qual ocorre a morte celular programada desta. As glândulas exócrinas
multicelulares, elas podem também ser classificadas de acordo com a organização estrutural das glândulas. Sendo assim, quando uma glândula possui ductos que são ramificados, essas glândulas são chamadas de glândulas compostas. Quando esses ductos não são ramificados, são chamados de glândulas simples. Quando esses ductos possuem forma tubular, são chamados de glândulas tubulares. E quando possuem uma forma mais arredondada, abaulada, são chamados de glândulas acinosas. Sendo assim, várias são as classificações das glândulas de acordo com sua estrutura. Temos também glândulas que possuem ductos tubulares e abaulados. Temos então aí uma glândula túbulo-acinosa e, no caso, se for ramificada, composta. As glândulas também podem ser classificadas como glândulas mucosas e glândulas serosas. Isso se deve à característica de sua secreção, podendo secretar uma substância mucosa que tem uma característica mais viscosa e pegajosa, ou uma substância serosa que tem uma característica mais líquida, aquosa. As glândulas mucosas secretam esse tipo de substância porque ocorre um processo chamado de glicolização de proteínas, no qual temos como produto os grânulos mucinogênicos. Exemplos de glândulas mucosas são as células caliciformes, as glândulas salivares sublinguais e as células superficiais do estômago. As estruturas que produzem secreção serosa são chamadas de ácinos. E essa característica serosa da secreção se deve porque não há esse processo de glicolização de proteínas. Exemplos de glândulas serosas são a glândula parótida e o pâncreas. Outro processo importante no tecido epitelial é como ocorre a renovação celular das células epiteliais. Nós sabemos que o tecido epitelial é o tecido em que mais ocorre renovação de suas células. Essa renovação ela é contínua e específica de acordo com o local e o epitélio o qual falamos. Por exemplo, o epitélio intestinal tem renovação de suas células a cada 4 a 6 dias, já a epiderme a cada 47 dias. E esse processo de renovação celular se dá através de migração de células tronco, que são células indiferenciadas, que estão localizadas na região basal do epitélio. Essas células então sofrem constante proliferação e se diferenciam nos demais tipos celulares que encontramos em determinado epitélio. Na próxima parte dessa aula nós vamos estudar um corte histológico em que nós vamos aprofundar o estudo sobre as estruturas do tecido epitelial. Espero que tenham gostado, então para incentivar a produção de mais vídeos, se inscreva no canal, deem seu curtir e até breve. Muito obrigada!